Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer então a segunda parte do desafio, né? Lembra que eu falei para vocês na semana passada que era um desafio duplo com duas obras de uma autora incrível. E hoje então a gente fala sobre Pequena Coreografia do Adeus da Aline Bay. Então, gente, na semana passada, já quero deixar uma errata aqui, eu falei errado o nome, né? Disse Pequena Coreografia do Ser, quando na verdade é Pequena Coreografia do Adeus. Então, bom, esse livro é de uma autora brasileira, né, gente? A Aline tá aí produzindo, tá ativa nas redes sociais, é muito legal, ela é uma querida, responde, né, curte as postagens que a gente faz, é muito legal, ela tem essa interação com o público dela, que eu acho sensacional. Então ela publica esse segundo livro no ano passado, né, em 2021, certo, gente? E é uma história incrível, incrível. Tem a mesma pegada do Peso do Pássaro Morto, por quê? Porque é uma narrativa, mas como eu falei na semana passada, ó, é uma narrativa que lembra a estrutura do verso, certo? Que lembra a estrutura da poesia. Então a gente tem aqui uma narrativa que traz um efeito diferente. Quando a gente está lendo, né, diferente você lê, você vai construindo aqueles sentidos com uma sensação diferente. Então é muito legal, né, gente? Porque assim é algo bastante atípico para as nossas narrativas, mas que eu acho que tem um valor incrível aqui. E aí, gente, nessa história, né? Então vamos falar um pouquinho do que acontece aqui. A gente tem a história da Júlia, tá, gente? Então, a história da Júlia e da família dela. E aí é uma história de fôlego, né? Já preciso dizer que quem vai fazer a leitura dessa obra precisa estar preparado, porque é uma história de abandono, né? É uma história de encontrar o seu caminho, o seu espaço dentro da sua própria casa. É uma história de lar vazio. É uma história de não ter para onde correr, não ter quem abraçar. Uma história muito triste, gente. A Júlia é uma menina que tem uma família que passa por um divórcio, né? Então a gente vai ter uma mãe muito amargurada, uma mãe que não se sente amada, uma mãe que é rejeitada e por isso passa todo esse sentimento para a filha, e um pai que não quer ser pai, né? Eu acho que o pai da Júlia, ele não queria essa função, ele não queria essa responsabilidade, né? Então, quando ele abandona a mãe, e eu acho que esse é um dos grandes sentimentos da Júlia, que ela foi abandonada também, e ela não tinha nada a ver com isso, né? Ela não era esposa, ela era filha, mas ela foi abandonada. Então, eu acho que esse livro é um livro sobre o abandono, e é doído, gente, é doído de acompanhar essas páginas e ouvir a Júlia, né? Porque é uma narração em primeira pessoa. Você quer abraçar, sabe? Você quer ficar junto com ela. E aí a gente tem umas cenas de muita violência, né? A mãe da Júlia, Dona Vera, ela foi criada num mundo de violência. Ela repete muitas vezes: olha, Júlia, minha mãe era pior do que eu. Então, assim, a Júlia apanha por muitas situações, né? Tem uma cena que nossa, assim, me deixa... Eu não vou contar pra não dar spoiler, tá, gente? Vocês estão vendo que eu tô me esforçando pra não dar spoiler? É isso, tá? Então, assim, não vou contar essa cena, mas é uma cena... É algo que a gente não tem como segurar. É uma necessidade, é algo fisiológico, é do corpo, né? É uma coisa que você não controla. E a Júlia apanha, passa por uma situação tão terrível, assim... Ai, gente, nossa, é doído. Mas assim, a gente vai ter aqui uma Júlia que, além, né, para além de ter sofrido, ela vai buscar uma vida diferente. Ela tem uma espécie de uma força dentro dela. Ela, em determinado momento da história, ela consegue buscar o espaço dela, né? Ela consegue se encontrar, vamos dizer assim. Porque quando ela tá na casa da mãe, ela não tem espaço, ela não é ninguém. Ela não pertence àquele lugar. Mas ela consegue buscar. Isso é muito interessante na história. Porque, assim, a gente consegue perceber que, de repente, a vida não é aquilo que querem que ela seja para você. A vida pode ser mais, né? Só que você precisa encontrar dentro de você esse impulso. Eu acho que a Júlia faz muito bem isso aqui nessa obra.
ela consegue, não é fácil, não é tão feliz como a gente gostaria que fosse, mas a Júlia consegue, e isso é muito interessante, tá, gente? Isso é muito legal de acompanhar e dar um fôlego, né? Apesar da tristeza que a gente sente ao acompanhar a história da infância dela, a gente consegue fala assim, ufa, você consegue fechar o livro e saber que a Júlia tá bem, assim, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, gente, como o livro da semana passada, não dá pra gente falar muito, porque senão você entrega a obra. E não é legal, porque justamente a narrativa, a leitura se constrói nesse descobrir, nessas surpresas, nessas coisas que você não espera que vão acontecer e que acontecem. Então, a minha dica de leitura é essa, tá, gente? A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, é uma narrativa incrível, uma narrativa que vale muito a pena. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, ó, compartilha comigo aí qual foi o sentimento que vocês tiveram a acompanhar a infância da Júlia. E leiam, tá, gente? Eu acho que esse tipo de livro é livro que forma o ser humano, é livro que constrói o ser humano. Vale muito a pena, tá, pessoal? Então, uma ótima semana para vocês e a gente se vê, então, na resenha da semana que vem com uma leitura especial, super importante e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Um grande beijo e até mais, pessoal!